E hoje com a minha taça, por quê? Porque essa taça representa a nossa melhor versão, até nos nossos piores momentos. Essa é a minha missão aqui nesse canal. Em todo o conteúdo que eu produzo, a minha missão é essa. Cada conversa que eu tenho, extrair das pessoas a sua melhor versão, para que elas sejam até nos seus piores dias. E por que não? Beber água, uma taça, ser o seu melhor, até mesmo para você, principalmente, né, para você. Sendo o seu melhor, você representa a glória de Deus na sua vida. Você se alinha com quem Ele tem para você. Mas enfim, esse vídeo é sobre moda, é sobre o seu corpo, é sobre a sua beleza. Bora falar sobre os seus quadris, porque a gente tá nessa série, amiga. Então bora lá. Se você tem os seus ombros mais largos que os quadris, este vídeo aqui é pra você. Eu estou numa série sobre quadris e essa série ela tá sendo bem interessante, tem tirado a dúvida de muitas mulheres e eu tô bem contente com isso. Te peço que você assista os demais vídeos da série e que você não esqueça de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo. Por quê? Porque isso impulsiona a minha missão de alcançar o máximo de mulheres possível para que todas elas sejam a sua melhor versão até nos seus piores dias. Então vamos lá, falando sobre os seus ombros largos, mais largos do que os seus quadris. No primeiro vídeo dessa série eu falei para você um teste no espelho, para você realmente ter certeza de que os seus ombros são mais largos que os seus quadris. Não é achar, não é todo mundo diz, é você ter certeza, fatos, você medir mesmo. Então volta lá no primeiro vídeo dessa série, que eu te dei uma dica, um teste para você fazer no espelho. Tô até pensando aqui, eu acho que eu vou fazer um vídeo específico sobre esse teste, vai ser muito interessante. Mas enfim, mulher que está me ouvindo agora, se você tem o seu ombro mais largo do que o seu quadril, e isso é um fato, não é um achismo, me diga por que você usaria blusas largas e calças justas, realçando a assimetria do seu corpo. A beleza, ela é a busca pela harmonia. Se você tem os ombros mais largos e os quadris mais estreitos, e você usa coisas largas em cima e estreitas embaixo, o que é que você está fazendo consigo mesma? Eu não preciso nem responder, né, amiga? Você já entendeu. Usar peças mais largas em cima e justas embaixo, elas estão quebrando, destruindo a harmonia que o seu corpo pede para sua beleza ser bela, entende? Então, se você tem os ombros mais largos, de fato, não é um achismo, lembrando mais uma vez, do que os seus quadris, opte por calças mais retas, calças que não fiquem grudadas a vácuo nunca, gente, a vácuo nunca, tá? Mas cortes mais retos para calças. Até mesmo se você for mais uma linha mais média para alta, calças pantalona, fica maravilhosa. Se você é mais baixa, média para baixa, calças reta, mas elas podem ser um pouco mais curtas, sabe? Bem estilosas. Em cima, por que você não prova aquelas blusas ombro a ombro maravilhosas? Tá bom, você pode me dizer, Juliane, porque eu tenho trauma dos meus ombros, ou porque a minha religião não permite. Ok, eu tenho clientes que, né, têm essas questões. Mas vamos lá. Trauma dos ombros. Por que você tem trauma dos seus ombros? Se você acha seus ombros muito largos, muito feios, muito maçudos, muito masculinos, muito ossudos, ou... Cara, isso tudo é crença limitante. Isso não são verdades. Você precisa enxergar a beleza que há no seu corpo. Esse é o meu papel. Meu nome é Juliane Ferrareto, eu sou estrategista de imagem, tá? A sua estrategista de imagem, e eu estou aqui para te ajudar a ver a beleza que há no seu corpo. Ombros, eu falo com propriedade sobre isso porque muitos anos da minha vida eu acreditei que meus ombros eram muito mais largos que os meus quadris. Acreditava que eu era seca, que eu era... Gente, muita coisa, tá? Mas que meus ombros eram muito ossudos, enfim. Gente, isso é tudo crença limitante. Você cresceu ouvindo coisas, as pessoas comentam coisas, as pessoas jogam a comparação que elas fazem em cima de você e você vai absorvendo aquilo. Chega disso. Chega disso.
seus ombros são lindos. Você só precisa achar como valorizar a beleza deles, ok? Então, você já usou uma blusa ombro a ombro? Já usou uma blusa de alça? Não é qualquer alça, tem que ser uma alça de qualidade, sabe? Não com a alcinha do sutiã aparecendo, mas só a alça da blusa. Um corte, um decote quadrado, sabe? Uma blusa com uma alça bonita, de algodão, uma alça assim, uma blusa que caia bonita no seu corpo. Se você tem os ombros mais largos, deixe-os aparecer. Seus ombros largos, eles mostram que você tem força para encarar. Já parou para pensar por que seus ombros são largos? Porque você tem ombro para carregar peso. Você é uma mulher de garra, uma mulher que tem essa tendência a carregar fardos. Isso não é uma coisa boa, mas é um fato, tá? E tem pessoas que carregam os fardos dos outros. E os seus ombros mostram isso. Então, deixe seus ombros à mostra, sabe? Use blusas que valorizem, blusas de um ombro só. Você já foi numa loja provar? Só provar, amiga, eu não tô te falando de comprar. Provar. E tirou uma foto? Vai numa loja e usa um look desse. Uma blusa com um ombro só ou ombro a ombro, uma alça bonita, um decote quadrado, legal, bacana. E coloca uma calça reta, tá? Uma calça reta. Se você tem cintura, pode ser aquela de cintura alta. Se você não tem cintura, pode ser uma cintura naturalmente marcada, eu falo. Pode ser aquelas calças com uma cintura média e pode ser uma blusa mais compridinha para fazer um estilo bem bacana, bem assim despojado, sabe? Pense nisso. Pare de esconder os seus ombros colocando peças tão largas em cima. E pare de querer usar o que todo mundo usa, as calças skinny, porque isso desvaloriza o seu quadril, se desvaloriza. E se você tem pouco bumbum, o efeito, o rebote é maior ainda. Você tem que entender o seu corpo, minha querida, não odiá-lo. E não querer igualá-lo ao corpo da outra, porque você não é a outra, você não é todo mundo, você é você. Entenda isso. Então, para começar falando aqui, nessa série de quadris, eu já terminei de falar sobre quadris largos, veja os vídeos anteriores, e agora eu comecei a falar sobre os ombros largos e os quadris estreitos. Então, eu estou falando aqui sobre quadris estreitos. Se você tem os seus quadris estreitos em comparação com os seus ombros, eu te digo, não use peças largas em cima e peças justas embaixo. Faça o oposto. Use calças mais largas, shorts mais larguinhos, saias mais larguinhas. Não vai também pro over, tá? Calças extremamente largas. Isso tem que ser muito alinhado com a sua personalidade, com quem você é, ok? Para o seu estilo não se tornar caricato, não se tornar um personagem. Olha, eu falei de uma forma muito prática, muito resumida para você que tem os quadris estreitos em comparação aos seus ombros, tá? Eu tentei ser o mais resumida possível, mas eu vou produzir um vídeo falando sobre o teste no espelho específico, porque eu acredito que isso vai agregar muito valor. Vai te fazer, sabe, se ver de uma forma diferente. E eu sei que nessa caminhada de você se enxergar com qualidade, isso é imprescindível. Então, mais uma vez, eu quero te dizer, meu nome é Juliane Ferrareto, sou estrategista de imagem, a sua estrategista de imagem. Eu tenho uma missão, que é fazer o máximo de mulheres possível dessa terra, de pessoas, mas principalmente mulheres, serem a sua melhor versão até nos seus piores dias. E o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento, eles impulsionam as minhas palavras a chegarem e atingirem pessoas que estão sofrendo dentro de si, sofrendo com o que evitam ver no espelho ou o que elas olham no espelho. Pessoas que estão perdidas com a sua imagem. E isso é muito triste, é muito sério, isso afeta muito a vida das pessoas. E eu tenho essa missão de fazer você ser a sua melhor versão, fazendo essa leitura da sua beleza. Eu quero te deixar um convite. Se tudo que eu falei aqui fez sentido para você e você quer uma leitura da sua beleza para você enxergar ela de forma clara, fale comigo, entre em contato comigo. Vai ser uma honra te servir. Eu tenho um prazer imenso em fazer isso que eu faço, tá? Vou deixar aqui na descrição um link para você clicar e falar comigo, se esse é o seu desejo, se você tem se você reconhece em si essa vontade, sabe?
de ter essa leitura da sua beleza feita, de você se entender de uma vez por todas. Beleza? Fiquem todas com Deus. Tchau, tchau.